Boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que me encontro hoje aqui novamente. Agradeço ao convite dos trabalhadores da casa e que possamos nessa noite fria, quase congelante, nos aquecer da palavra de Jesus, dos seus ensinamentos e das reflexões para que a gente possa levar no nosso dia a dia, hoje e sempre. Como tema hoje, eu escolhi a vida e o tempo. O que será que é o mais importante para nós? A vida que nós temos aqui e agora? Ou será que é o tempo que nos foi dado para passar nessa vida? Já que a gente sabe, a gente entende que a vida ela nunca se acaba, ela sempre está se renovando. Mas será que nós já paramos para pensar o que é o mais importante? A vida ou o tempo? Eu trouxe essa árvore, representando então a nossa vida, toda a nossa jornada, desde o nascimento e o firmamento das suas raízes seguras no solo, até então o crescimento rumo ao sol, frutificando e renascendo em novas gerações. Ou será que o mais importante é o tempo, representado então pela ampulheta, o relógio de tempo? Como nós sabemos, e eu falei agora, que a nossa vida ela está sempre se renovando, mas o tempo não. Nós não voltamos atrás no tempo, nós estamos seguindo em frente. E agora? O que será que é o mais importante? E ainda temos um detalhe, nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos nesta vida. Porque a gente vem aqui com um propósito, com o dia e a hora marcada na nossa chegada e o dia e a hora marcada para que nós possamos retornar à pátria espiritual. Então, a nossa vida ela é feita de ciclos. E todos nós passamos, O primeiro deles, que é o check-in, o nosso nascimento aqui nesse planeta. Depois nós temos a nossa infância, passamos pela adolescência, depois nós temos a fase adulta, o envelhecimento até o momento do nosso check-out, da nossa ida para a nossa verdadeira casa. Como que são esses ciclos na nossa vida? Como a gente aprende nessa doutrina, que nos ensina tanto, todo um planejamento é feito muito antes de nós voltarmos aqui novamente. Nós não estamos aqui com o marido, com a esposa, com o filho, no trabalho, com os amigos, por um acaso. Nós estamos aqui com quem nós devemos estar. Isso é um fato, Para quê? Para que nós possamos resgatar os nossos débitos, as nossas falhas. Então, a espiritualidade, fazendo todo esse planejamento, traz o nosso nascimento, Esse elo tão sublime, tão singelo entre a mãe e o filho, a primeira etapa da nossa vida. Esse elo é mais forte entre mãe e filho porque ela carrega o filho, em seu ventre, já cria seu amor ali. Vamos parar e vamos pensar um pouquinho no momento da nossa infância. A gente não volta no tempo, então a gente vai resgatar lembranças. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, respirem fundo
e lembrem de momentos da infância de vocês, em que a gente lembra a mãe nos pegando no colo, a gente correndo pela casa, o tombo em que o pai vinha nos amparar, aquele raladinho no joelho que com um beijinho da mãe ou do pai já passava, a época festiva do Natal, em que as árvores ainda eram naturais e a gente ia até lá pegar aquela bolacha tão deliciosa que só era feita naquela época, e às vezes os nossos pais, os nossos avós nos chamavam a atenção: não mexa na árvore de Natal, às vezes até pensando que a gente ia derrubar, ia virar tudo. A reunião que nós tínhamos com os nossos familiares, os primos, as brincadeiras, todos esses momentos da nossa infância. Claro que vocês não vão lembrar de todos, mas de alguns a gente sempre lembra. E como nós éramos felizes nessa etapa. É bom relembrar tudo isso, né? Às vezes é bom a gente parar um pouco, respirar e lembrar desses momentos, principalmente quando a gente se sentir triste, aborrecido com alguma coisa, porque daí esse pensamento ele atrai positividade para a gente poder seguir em frente. Depois dessa etapa vem a fase da adolescência, ou como muitos costumam dizer, aborrecência. Porque nessa etapa os ânimos, eles já estão, né, os hormônios à flor da pele. Nós estamos descobrindo coisas novas e nessa etapa os nossos pais nos davam conselhos, mas nem sempre a gente queria ouvir. E os nossos amigos às vezes eram mais importantes. O meu falecido pai sempre dizia que era para ouvir o conselho que ele tinha para dar, porque um pai e uma mãe jamais aconselhariam um filho no caminho errado, né? E quantas oportunidades a gente teve de ouvir o conselho e muitas vezes não praticá-lo. Depois dessa fase, né, da adolescência, vem a fase adulta. Agora nós já vamos começar a pensar qual faculdade nós queremos fazer, em qual área nós queremos trabalhar, crescer profissionalmente. O nosso parceiro, a nossa parceira, a família que nós vamos formar, né? Quantos filhos nós vamos ter, e todo esse planejamento acompanhado pela espiritualidade. Depois disso, na reta final, nós temos o envelhecimento. Nesse ciclo, nessa época da nossa vida, nós já começamos a compreender melhor, principalmente, os problemas. Quem nunca ouviu uma pessoa um pouco mais velha dizer: eu já sou vivido, por isso eu estou te dizendo isso ou aquilo, eu já vivi a mais. Aquela pessoa já aprendeu a mais, ela já traz uma bagagem maior de experiência. E aí então chega a reta final. Depois de tirar proveito, né, dos aprendizados, das idas e vindas, nós então temos o nosso check-out, nós voltamos para o nosso verdadeiro lar, a pátria espiritual, a fim de saber se nós conseguimos resgatar os nossos erros, as nossas falhas, ou se de repente nós acumulamos mais, e se nós conseguimos subir, mesmo que sejam centímetros, no degrau da nossa evolução, do nosso aprendizado. E aí, nesse momento, né, depois de todas as etapas, o ciclo se inicia novamente, porque Deus, em sua bondade e misericórdia, nos dá a oportunidade de retornarmos novamente para quitar
novamente as nossas dívidas. Como Deus é bondoso e misericordioso. E não podia ser menos, porque Ele é o nosso Criador. Como nós estamos vivendo os nossos ciclos existenciais? Como que nós estamos aproveitando esses ciclos? Será que nós estamos vindo no centro, estamos compreendendo o que nos é explicado nos estudos? Será que nós vamos embora muitas vezes com dúvidas? Será que nós estamos praticando a lei de caridade, de amor ao próximo? Lenira Salles, ela nos diz que a arte, ela representa a vida, porque a vida, ela é cheia de formas e de emoções, de ideias e de reconstrução. A vida, ela é um antes, um durante e um depois. Por isso, a gente tem que compreender que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é treinável. Até como foi dito na mensagem, né? Para que a gente receba luz, amor, compreensão. Então, vamos imaginar que qualquer situação, por mais difícil e dolorosa que seja, se a gente estiver treinando a nossa mente para pensar positivo, nós vamos atrair coisas boas, coisas positivas. Quando nós pensamos negativo, não tem como atrair algo de bom. Então vamos começar a pensar e a treinar, não, um problema que me ocorra, mas vai dar certo. Calma, paciência, para e respira fundo e a gente encontra a solução. Vamos também aproveitar cada momento vivido, seja ele bom ou ruim. Quando ele for bom, que nos traz a felicidade, a paz, a alegria, vamos aproveitar, mas também quando ele for de dificuldade, porque todas as dificuldades que nos são apresentadas são para que nós possamos vencer, para que a gente não desanime. A oração tão sublime, tão sincera, quando é feita pelo coração, Deus nos envia a resposta. Não é assim que acontece? No silêncio da nossa mente, conversar com Deus e entender os propósitos que nós temos aqui neste planeta. E aí, quando chegar aquela etapa em que nós nos arrependermos de alguma coisa que a gente fez ou que a gente deixou de fazer, até mesmo uma palavra, que a gente possa entender que o arrependimento não é quando a gente chora. O arrependimento é quando a gente muda. Chorar é bom para que a gente não fique sobrecarregado. Mas arrepender-se e buscar a mudança é melhor ainda. As metas, elas são nossas para a nossa evolução, mas os planos são de Deus sempre para a nossa vida. Deus é mais que uma presença na nossa vida, porque Ele é a própria vida em nós mesmos. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que ele nos fala assim: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Ele só permite as que nós podemos cumprir. Então ninguém carrega um fardo a mais. A gente carrega aquilo que a nossa força vai vencer. E que de todas as provas, as mais duras são aquelas que afetam o nosso coração. Hoje a gente vê muito nos meios de comunicação, Facebook, quando uma mãe perde um filho, né? É sempre o mesmo dizer: quando uma mãe perde um filho, todas perdem também. Já ouviram falar nisso? Só que a gente fala e coloca aquele dizer, talvez lembra de fazer uma prece por aquela mãe,
e a gente segue a nossa vida de novo. Mas como é triste para alguém que não tem esse conhecimento que nós temos, entender e aceitar que talvez aquele filho cumpriu a sua missão, que ele foi na hora que ele tinha que ir. Mesmo para gente que compreende é duro. Agora imagina para alguém que acha que quando morre a vida acaba. É mais triste ainda. E o quanto essa pessoa pode suportar, Deus já tinha planejado tudo. Cabe a nós dar a força, dar o suporte, a ajuda, uma palavra amiga, para que a pessoa não desista. Porque lá na frente, com certeza, ela vai compreender os porquês da vida. A vida vale a pena ser vivida, apesar de todas as suas dificuldades, tristezas, momentos de angústia, de dor, porque o que mais importa sobre a face da terra somos nós, seres humanos. Nós estamos aqui em busca da evolução, em busca de nos melhorarmos, de mudarmos o nosso jeito, o nosso pensamento. Mas e o nosso tempo? Será que assim como a nossa vida, nós estamos sabendo aproveitar e investir no tempo que nós temos? Érico Veríssimo já dizia que surpreender o homem no ato de viver, de aproveitar o seu tempo é uma das coisas mais fantásticas que existe. Nós nunca temos tempo para nada. Não é verdade? A gente anda com os dias corridos e se a gente for pensar, parece que há uns anos atrás, demorava bem mais para chegar o Natal, a Páscoa, o Ano Novo. E hoje, se a gente for pensar, eu tive aqui em maio a primeira vez, agora já é mês 7 e piscou, nós já estaremos no Natal. E todo mundo diz, nossa, como o tempo passa, como está passando rápido. Isso está fazendo parte da transformação que o nosso planeta está passando. E para nós parece que sobrecarregados pelo trabalho, pelos nossos afazeres, o tempo está voando mesmo. E aí, como nós nunca temos tempo para nada, de repente eu sofro um infarto. Graças a Deus, como a maioria diz, não foi dessa vez. E eu estou aqui e o médico me chama e diz, olha, você tem que organizar melhor o teu tempo. Você tem que se alimentar bem, você tem que ter uma boa noite de sono, organizar seu trabalho, sua vida. Qual o tipo de esporte que você pratica? Aí a gente olha para o médico, poxa, eu não tenho tempo de praticar nada. Aí ele olha para nós e diz, não, mas se você não praticar algum esporte, o próximo infarto que te der, você vai acabar morrendo. Você precisa movimentar o seu corpo. E pronto. Amanhã, mesmo que tenha geado 5 horas da manhã, 6 horas, nós estamos indo fazer o quê? A caminhar. Agora, nós conseguimos achar o tempo que nós precisávamos. Porque a gente pensa assim, não, mas eu não quero morrer já. Eu ainda tenho mais tempo para viver, então eu preciso me movimentar, como o médico me falou. Agora, como que eu consegui achar tempo para caminhar? E não é assim que acontece? Quando a gente leva um susto, quando alguém nos chama a atenção e a gente vê que o nosso pé está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, a gente corre atrás do tempo perdido, não é? É preciso que nos aconteça alguma coisa, que o nosso corpo físico nos dê um alerta para que a gente vá procurar um médico, vá consultar, para que a gente tenha tempo para aproveitar a nossa vida. Nós nunca temos tempo para nada. E dificilmente nós perguntamos que horas são. A gente sempre está perguntando quanto tempo falta. Quanto tempo eu ainda tenho para terminar tal coisa, para entregar um trabalho,
para fazer aquilo que eu estou adiando há muito tempo. E tudo em volta do tempo. Aquela pessoa que eu falei, não, qualquer hora vamos combinar, vamos sair para comer alguma coisa, vamos conversar. E aí, de repente, você se vê longe daquela pessoa e não consegue mais um tempo e a vida passou. Nós nunca vamos ter tempo para nada quando até o momento em que um filho nosso se perca para os caminhos errados da vida. Nós nunca vamos ter tempo até que aquele ente querido se vá e a gente não teve a oportunidade de ter uma conversa, de pedir perdão, de dar um abraço. Nós nunca vamos ter tempo até que o tempo nos cobre o que nós deixemos de fazer. A gente sempre está pensando, né? Quanto tempo está faltando para aquela data especial? Nossa, quanto tempo falta para eu fazer aquela viagem que eu estou aguardando, que não chega nunca? Quanto tempo falta para essa palestra acabar? Porque eu estou aqui vendo, eu já vi que teve gente que olhou para o relógio e pensou, nossa, só 8h30 e ela ainda está falando. Quanto tempo vai demorar para ela parar de falar ainda? Porque às vezes a gente está incomodado, ainda mais quando a gente tem um compromisso. Ah, mas 9 horas eu não vou ter compromisso nenhum. Às vezes a gente tem. E aí a gente se incomoda com o tempo porque ele está passando. E a gente está esquecendo de outras coisas que são mais importantes. Haroldo Dutra, ele tira uma passagem do livro Êxodo, que aconteceu, né, a passagem de Moisés, né, que estava guiando o povo hebreu e eles estavam passando fome. E aí dessa passagem ele faz uma metáfora. Ele diz que como o povo estava passando fome, todos os dias caía do céu para o povo o maná. O maná era uma substância gelatinosa e todos os dias vinha do céu, só que tinha uma regra. Você só podia pegar o suficiente para um dia e para uma pessoa, para que você transformasse aquele maná em alimento. Se você pegasse a mais, ele estragava. Então tinha aquela cota certa para você todos os dias, para uma pessoa só. Mas então o que Haroldo Dutra ele quis dizer com essa metáfora? Ele quis dizer que todos os dias, à meia-noite, nós também recebemos o maná. Vocês receberam o maná, nós todos recebemos o maná ontem. Hoje, à meia-noite, nós vamos receber de novo. O que seria o maná que nós recebemos todos os dias? Alguém aí tem algum palpite? Carga vital. Carga vital. Energia. Vida. Renovação. Tempo. Todos os dias, à meia-noite, nós recebemos o maná. Só que também tem uma exceção. Mas agora não é o quanto nós queremos, é quanto está destinado para nós. E nós não sabemos se hoje à meia-noite nós vamos ganhar mais 24 horas, ou vamos ganhar 9 horas, 30 minutos, 10 minutos. Nós não sabemos. No último dia da nossa existência, nós vamos receber menos e nós não sabemos quando é esse dia. Por isso, Haroldo Dutra diz que nessa linha de pensamento, para lidar bem com o nosso tempo, é preciso começar por um propósito. É preciso a gente colocar prioridades, aquilo que é importante na nossa vida, para que a gente possa aproveitar bem esse tempo que nos é dado todos os dias.
No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele, só falando sobre o ponto de vista, ele diz que o Espiritismo, ele dilata o nosso pensamento, nos trazendo novos horizontes, mostrando que a vida não passa de um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador, da nossa vida e do nosso tempo em resgate, aqui e agora. Nós temos que entender que, como nós estamos vivendo em uma corda bamba, todos os dias na correria, nos nossos afazeres, é preciso que a gente comece cuidando do nosso lado espiritual. Todos os dias que nós possamos ter uma conversa sincera com Deus, a oração nos ensinada do Pai Nosso, em que a gente não fale só pronunciando da boca para fora, mas que o nosso coração e a nossa mente sinta aquilo que nós estamos falando. Que nós possamos direcionar o nosso tempo no nosso trabalho, na nossa educação, em busca de conhecimento, em busca de dias melhores, da nossa saúde, que nós não esperemos que o nosso corpo peça socorro, para que assim a gente possa ir procurar um médico, para que a gente possa tomar uma medicação. Que a gente possa pegar uma flor do nosso jardim, ou até mesmo comprar, para que ela possa perfumar e colorir o nosso ambiente, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho. Que nós possamos aproveitar mais o tempo, deixar o celular de lado, principalmente quando nós estamos reunidos com a nossa família, com os nossos amigos. Talvez ali, aquele momento seja o último, nós não sabemos. Mas hoje, todas as reuniões em família são voltadas para as pessoas com o celular na mão, mandando mensagens, sendo que a pessoa está ali do nosso lado e nós não estamos aproveitando. Que nós possamos ter um momento de lazer, que nós possamos cuidar de nós, que nós possamos entender que as nossas preces, o nosso aprendizado, tudo que nós buscamos, independente da nossa religião, da nossa crença, mas acima de tudo que seja pela nossa fé, nos traga uma vida plena e repleta de experiências que vão tocar o nosso ser. Deus é o nosso Pai, maravilhoso e misericordioso, que está nos presenteando com o tempo e o dom da vida, na certeza de que se nós vivermos bem e aplicarmos bem o nosso tempo, nós teremos muita coisa boa. A nossa bagagem ao retornar para a pátria espiritual será de luz. Eu agradeço e que todos nós possamos, a partir dessas reflexões, não só para vocês, mas para mim também, porque o celular é mais importante, às vezes, então serve puxão de orelha, principalmente para a gente, mas que a gente possa pensar e analisar as reflexões dessa noite, possa encontrar tempo para aproveitar com todas as pessoas que nos rodeiam e que a luz divina possa estar sempre nos amparando e nos guiando. Muito obrigada.